Olá! O convidado de hoje do Palavra Aberta foi prefeito de Botucatu por 2 mandatos e secretário da Educação do município e do estado de São Paulo, entre outros muitos cargos no serviço público. Nós vamos conversar com João Cury, do MDB de São Paulo, para saber dos seus planos para o mandato que começou este ano. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como que essa experiência, eu teve muito tempo, 2 vezes, 2 mandatos como prefeito, como é que essa experiência pode colaborar na sua atuação aqui no Parlamento? Essa é uma das principais experiências que eu tive, acho que é a mais gratificante, você ser prefeito do seu povo, da sua cidade, e onde você vê as coisas acontecerem de perto, né? Você provoca mudanças, o prefeito tem uma capacidade de provocar mudanças transformadoras na vida das pessoas, e em Botucatu nós tivemos essa oportunidade, né? Meu pai também tinha uma história na prefeitura por 2 mandatos, depois eu tive a oportunidade de administrar a cidade por 2 vezes e foi uma experiência gratificante. A gente fez muita coisa, programas interessantíssimos que até hoje perduram no município, né? E a lembrança que a gente tem da população é muito positiva. Essa experiência acumulada, né, de prefeito, depois em outras atividades que eu tive a oportunidade, em outros cargos que eu tive a oportunidade de exercer, eu acho que me dão um pouquinho daquilo que é o que eu pretendo fazer aqui na Câmara dos Deputados. Por exemplo, essa visão municipalista que hoje é uma visão importantíssima, né? Porque hoje os municípios estão cada vez mais sobrecarregados de novas atribuições que, por exemplo, há 15 anos atrás os municípios não tinham, muito menos há 30 anos atrás. A gente percebe hoje o governo federal e os estados se desonerando de uma série de responsabilidades, ou seja, antigamente quem cuidava da segurança pública eram os estados. Hoje, a maioria dos municípios, por exemplo, em São Paulo, já tem uma Guarda Civil Municipal. Por quê? Porque houve uma desresponsabilização dos estados em relação a crimes de menor potencial ofensivo, a contravenções, mas isso acontece na maioria dos municípios. E aí passa a ser uma nova atribuição dos prefeitos. Os prefeitos passam a ter que cuidar de segurança pública, coisa que quem fazia antes era só os estados, há 30 anos atrás. Mas os estados não repassam e nem o governo federal repassam recursos para isso. Então é um dilema que os municípios vivem e eu, pela minha experiência municipalista, é uma coisa que eu tento trabalhar para reequilibrar, né, esse pacto federativo que hoje está muito desequilibrado. Pois é, essa é uma das discussões agora em torno do Comitê Gestor da Reforma Tributária, do IBS, com a reforma tributária, que os municípios estão alertando para o fato de que é preciso garantir a receita dos municípios, né, para cumprir todas essas tarefas que realmente houve um aumento, se repassou muita coisa para os municípios, né? Exatamente, e assim, na minha opinião, não é só garantir, a gente precisa ampliar a participação dos municípios no bolo tributário, né? Se você dá novas atribuições, novas responsabilidades, vou te dar um exemplo na área da saúde. Na área da saúde, o governo federal, há 30 anos atrás, ele era responsável por 55% de tudo que se gastava na área da saúde no país. Hoje nós estamos falando em 44%. Ou seja, com a saída deste financiamento de 11% daquilo que se financiava, quem é que assumiu esse custo? Quem é que assumiu esse custeio? Os municípios. Os municípios, quando eu fui prefeito, eu gastava em torno de 22%, 23% do meu orçamento na saúde, que o mínimo legal que a lei determina é 15%. Eu gastava 22, 23, já era bastante. Hoje, se você conversar com os prefeitos, dificilmente você vai encontrar um prefeito que gasta menos de 30% do seu orçamento na área da saúde. O que significa isso? Exatamente o que a gente está falando, ou seja, o governo federal parou de passar recurso, o governo estadual parou de passar recurso, mas a demanda continua. E o prefeito, que é o primo pobre das relações federativas, né, aquele que menos tem, é aquele que mais tem responsabilidade, onde a responsabilidade bate na sua porta. Ninguém acha o governador, o deputado federal, o presidente do Brasil no supermercado, na padaria ou na igreja, mas acha o prefeito, acha o vereador, e ali é que está o dia a dia e as dificuldades da população. Agora, deputado, sua experiência como secretário da Educação de município e do Estado, a educação para o senhor é uma área importante, e quais as suas propostas aqui para a Câmara? A educação, eu entendo, Vânia, que ela não é uma das chaves de transformação da sociedade, ela é a chave. Eu atuei como secretário de Educação do município de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, fui presidente da FDE, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, e essa é uma bandeira que eu carrego. Eu não sou um educador de formação, mas ela é a minha paixão, é uma área que eu tenho
um carinho muito grande, eu me dedico à área da educação, a estudar e os desafios que a educação tem, e os desafios são enormes. E eu agora faço parte como membro titular da Comissão de Educação aqui da Câmara dos Deputados. Então eu quero trazer essa experiência de prefeito, de secretário municipal, de secretário estadual, que é diferente. O olhar de um secretário estadual de uma rede é diferente do olhar de uma rede municipal. Em São Paulo os números são enormes, né? A gente fala de uma rede estadual de 4 milhões de alunos, né? De uma rede municipal, como é a rede municipal de São Paulo, de mais de 1 milhão de alunos. Então, os desafios enormes. Eu acho que essa experiência acumulada nessas pastas, e agora como membro da comissão, me obriga a trazer aqui propostas, ideias, articular, dialogar com todos os deputados para a gente trazer projetos importantes. Esse ano, inclusive, a comissão tem aí como missão, né, o Congresso tem comissão discutir o Plano Nacional de Educação, né? Exatamente. As projeções para os próximos anos, né? E colocar nessas discussões o aluno no centro, né? A gente percebe muitas vezes educadores, a classe política, a sociedade civil falando de educação, discutindo educação, mas às vezes a gente se esquece de colocar o aluno no centro dessas discussões, como se outras coisas fossem mais importantes do que o aluno. Por exemplo, remuneração é importante? Claro que é, dos profissionais, dos educadores. Tecnologia é importante? Claro que é. Currículo também é. Avaliação também é. Mas como é que a gente coloca o aluno no centro para, através desse olhar do aluno, a gente oferecer uma educação que faça sentido para esses alunos? Hoje nós temos uma geração, Vânia, muito diferente das gerações de 10, 15 anos atrás. Ou seja, essa geração não é mais que nem a minha geração, que a gente cresceu ouvindo o pai dizer o seguinte: você precisa estudar, fazer faculdade para você ter um diploma, para você ter uma carreira, para você ter estabilidade, para você ser feliz e se aposentar. Assim, eu cansei de ouvir isso, né? Hoje não, hoje essa geração troca estabilidade, salário fixo, troca diploma, troca segurança, troca aposentadoria. Para quê? Troca pelo quê? Troca por sentido, significado, né? E a gente precisa ressignificar a educação. A partir do momento que esse jovem troca tudo aquilo que a nossa geração buscava, né, a gente precisa ressignificar também a educação. O jovem de hoje, ele larga tudo isso por algo que dê para ele sentido, né, significado. Ou seja, se isso tem sentido para mim, eu vou. Se não tem sentido para mim, eu não estou preocupado com diploma, não estou preocupado com estabilidade, não estou preocupado com aposentadoria, não estou preocupado. Se a gente não olhar para isso, a gente não consegue dialogar com esse jovem, né? E aí a gente tem aquilo que a gente vê em muitas pesquisas, os alunos dizendo que a educação de hoje é chata. É chata. Por quê? Porque não faz sentido para ele aquilo que nós oferecemos. E a sua experiência mais recente em habitação, deputado, o senhor vem nessa área, o senhor tem alguma preocupação maior? Muita, porque a casa é a roupa da família, né? Ou seja, quando você oferece dignidade para aquela família que não tem a casa própria, né, dela ter um lar, que é muito mais do que 4 paredes, um telhado que custa 200, 300 mil reais, né, uma habitação popular, né, na verdade você garante a proteção da família. Então a casa tem esse impacto, ela tem esse significado. E não é só para quem não tem, a gente vê muitas vezes os políticos, a sociedade discutindo produção habitacional, ou seja, vamos dar casa para quem não tem casa. Mas no Brasil, a maioria esmagadora das pessoas tem casa, mas tem casa em situação precária, de baixa habitabilidade. Então a gente precisa trazer uma discussão também de como que a gente ajuda a população de baixa renda, que tem o seu terreno, que tem a sua casinha. Isso no interior de São Paulo, por exemplo, é muito comum. A família de baixa renda se reúne no final de semana, com dificuldade compra um saco de cimento, um milheiro de tijolo, chama o filho, chama o vizinho, faz um mutirão para fazer a sua casa. Só que muitas vezes falta o dinheiro para dar aquele tapa final que a gente brinca, que é fazer um reboco, fazer um piso, colocar uma instalação elétrica adequada. A gente fala muito do déficit quantitativo, ou seja, de quem não tem casa, e a gente oferecer casa para essas famílias. O programa do governo, os programas estaduais dialogam com essa realidade, oferecer casa para quem não tem casa. Mas a gente fala muito pouco do déficit qualitativo, ou seja, eu tenho minha casa, mas minha casa ela tem baixíssima habitabilidade, muito precária, não tem forro, não tem reboco, não tem piso. Gera um problema de saúde pública enorme. Em São Paulo nós fizemos programas nesse sentido, né, que geraram um impacto muito grande na área da saúde daqueles moradores, quando você vai lá e coloca um piso,
quando você coloca um forro, faz um reboco. Então, isso a gente precisa trazer essa discussão, né, aqui para o Congresso Nacional, para a gente discutir como é que a gente financia essas famílias que muitas vezes são invisíveis, né, para a maioria das pessoas. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado João Cury, do MDB de São Paulo, sobre seus planos para o seu mandato. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.